Olá, meus amigos, minhas amigas, você que está me ouvindo em nosso canal, o Pregador da Cruz. Nós estamos falando a respeito de assuntos variados para os tempos dos fins, onde você também tem visto, analisado, pesquisado, pessoas falando muitas matérias, muitos assuntos, e sabemos que nós temos que primeiramente saber o que é verdade que está sendo falado nas redes sociais, nos livros, seriados, filmes, longa-metragem, curta-metragem, em palestras, em convenções. Temos que ter um olhar clínico, um ouvido clínico, afinado para não ser engodado, ser arrastado por mentiras, falsidades, da qual realmente hoje, no limiar do século 20 para 21, estamos aí já caminhando já 25 anos do século 21, e temos visto muitas mentiras, muitas falsidades. E você tem que estar perante a verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus, para que você saiba discernir. E uma das coisas que o apóstolo Paulo deixou para quem quiser ler e entender, ele falou para Timóteo, seu servo, ele falou assim para Timóteo, seu discípulo, o qual tinha lapidado, ensinado, e tinha deixado ele ver na vida de Paulo muitas experiências boas e ruins, pesadas, ardidas, dolorosas, mas ele deixou para Timóteo, da prisão de Roma, no corredor da morte, ele disse: Timóteo, são os tempos dos fins. Primeiramente, você cuide de você e da doutrina. Uma outra coisa, seja um obreiro aprovado, seja um servo de Deus aprovado, seja um obreiro de Deus, um servo de Deus que venha manejar bem a palavra da verdade. Um servo de Deus que seja aprovado por Deus e que não tenha de que se vergonhar de nada diante das falsas ciências, turbulências, maquinações, heresias e mais heresias, mas seja um obreiro aprovado, que venha manejar bem a palavra da verdade. É isso que você deve fazer no momento presente, é debruçar na Bíblia, ler, entender, orar e buscar discernimento para a sua vida, para o seu crescimento espiritual, para você ver a vida hoje, no limiar da grande tribulação, do arrebatamento da igreja, os tempos horríveis que virá, olhar com os olhares de Deus o que vem pela frente, presente e futuro. Sou José Maria, em nosso canal, o Pregador da Cruz. Peço a você sempre, nos dê um like pesado mesmo, para que esta mensagem, esses estudos, vá longe, vá para países de língua portuguesa, língua espanhola, chega aos rincões, famílias, para ver a verdade. Hoje eu quero falar sobre um assunto, sobre a verdade oculta por milênios. É interessante, é um tema sugestivo, a verdade oculta por milênios. Aí você ouve o Senhor Jesus falar, você vai lembrar, ele disse para a população judaica: e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Me conheça que eu sou Jesus, o Messias enviado de Deus a vocês, o teu Salvador, e essa verdade vos libertará, que sou eu. Deixou isso muito clássico, muito aberto, para quem quiser ouvir, entender e praticar. Estamos hoje no mundo da mentira, estamos hoje no século, no milênio da mentira, da falsidade, da corrupção, da perversidade, da impiedade, da maldade. E infelizmente a teologia veio junto nesse pacote da maldade, mentindo, enganando, distorcendo, numa inconstância tremenda de homens que se julgou ser teólogos e ser pastores, enfim, tropeçaram na verdade, que é Jesus.
e ensinaram mentiras, falsidades. Até hoje está esse circo de horror dentro das igrejas que se julgam ser igreja do concerto, igreja da promessa. Sim, são vários nomes que eles querem se afinar, querem se alinhar, querem se unificar com Israel, e dizem que a igreja hoje é o Israel de Deus espiritual. E vou mostrar para você que tem erro ali, um erro pesado nessas pessoas. Primeiramente, eu quero mostrar para você quem é o povo de Israel. Quem se chama o povo de Israel? Quem escolheu o povo de Israel? E depois, quem escolheu o fundador da Igreja do Corpo de Cristo no primeiro século da Igreja primitiva? Quem escolheu? Quem escolheu quem? Para ser o fundador, o pregador e levar essa mensagem para as nações gentílicas. Que Jesus Cristo é o Senhor. Pregar o Cristo crucificado. Quem é então? Vamos ver aqui então. Aqui vou mostrar para você quem é o Deus que fala para a nação de Israel. Olha só, em Êxodo capítulo 19 fala assim. Vou pegar dois textos para você entender a essência. Êxodo 19, saindo do Egito, deserto, bravo, cansado, no Monte Sinai, Deus apareceu com sinais e maravilhas, e trombetas, fogo, relâmpago, terremoto, impactou ali para o povo de Israel, a nação estava ali, indo aquele arraial embaixo lá, ficaram aterrorizados, mas Moisés subiu, ficou lá 40 dias e 40 noites, ouvindo de Deus mensagem, mais mensagem, para poder trazer leis, estatutos, princípios, para poder praticar, porque havia muito que praticar, porque seria ali a nação que sairia da nação de Israel, o Messias que veio, o Cristo, o Salvador de Israel e do mundo. Foi crucificado, foi sepultado, ressuscitado e está à direita do Pai. Aqui então o Deus falou para ele, o mesmo Senhor Jesus, pré-encarnado, falou para Moisés falar para o povo. Ele fala assim, ó, vós tende visto o que fiz aos egípcios. Deus falou, olha para trás, vê o que eu fiz no Egito, as pragas, e o poder meu, braço estendido, mão forte, sobre asas de águia, tirei você do Egito, trouxe para a terra prometida aqui, para começar a entrar. Mas para entrar tem que fazermos um pacto, uma aliança de fidelidade, para poder perceber em vocês que se vocês estão comigo, vão obedecer, vão ouvir e vão praticar aquilo que passarei para vocês. Então ele fala assim, vocês têm visto o que eu fiz no Egito, como vos levei sobre asas de águia e trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente, ouvirdes a minha voz e guardar o meu mandamento, meu conserto, as minhas leis, então sereis minha propriedade peculiar, será meu povo peculiar, será minha nação santa, né? Dentre todos os povos serão meus. Nação especial, de todas as nações que havia na época, Israel seria uma nação peculiar, principal de Deus, porque toda a terra é minha. Aconteceu isso aí. Aí Deus fala, e vós me sereis, confirmando ainda, se vocês ouvirem minha voz e guardar meu conserto, vós me sereis reino sacerdotal e um povo santo, separado para mim. Então seria um povo peculiar dentre os povos e seria um povo de sacerdote, um povo santo, para Deus. Ali, promessa, pacto de fidelidade. Moisés ouviu e Deus falou, vai lá, desce para o povo e fala para o povo isso aí. Moisés desceu do Monte Sinai, desceu e falou para o povo, expôs para o povo todas essas coisas. E o povo ouviu atentamente. Ouviu Moisés, mas não chegou no coração. Mas eles falaram aquilo, na emoção, no medo, no desespero, porque viu tantas maravilhas. Então eles falaram assim, versículo 8 de Êxodo 19. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. Tá certo? Aí você vem para o livro de Isaías, capítulo 6. Quero mostrar para você então que o que não aconteceu. Não aconteceu, aqui fala assim. Então, Isaías teve uma visão, essa visão, o Senhor apareceu para ele, viu o Senhor sentado no templo, no trono,
no sublime trono, anjos em volta dele. Aí então sai uma voz que fala assim, e ele ouviu a voz de Isaías, o profeta, a quem enviarei? O Senhor disse, né? Ouviu uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías ouviu aquela voz, aquelas duas perguntas. Então Isaías se prontificou e falou, eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Então o Senhor, ouvindo Isaías, e aquele chamado que ele recebeu de Isaías, já tinha posto uma brasa na sua boca já, tá certo? Porque o versículo 2 fala que os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e fala então que um anjo foi lá, pegou uma brasa e colocou na sua boca, tá certo? Então, ali foi então, versículo 6 fala, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz, colocou na minha boca e disse, eis que tocou nos teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. E lá ele vai então, eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Aqui então, o Senhor falou, então vai este povo, vai, diz esse povo, vocês ouvem de fato e não entendem a minha palavra. Veja e em verdade não percebe. Engorda o coração desse povo. Fecha os olhos desse povo. Não venha ele ver com os olhos, nem entender com o coração. E converta-se e se restaurará. Então, o que seria? Ali haveria uma punição sobre Israel, a nação de Israel. Então, disse o profeta, até quando, Senhor? Tipo assim, até quando esse julgamento? Até quando esse peso da sua mão vai estar sobre esse povo? Ele vai ficar surdo, cego, um coração endurecido, para não entender a verdade. Respondeu o Senhor, até que assole as cidades e fiquem sem habitantes. É interessante que esse ponto aqui, você vai ver que aconteceu nos anos 70, da era cristã, onde o general Tito, filho do imperador romano Vespasiano, seu filho Tito, o general, foi até Jerusalém, e lá então ele dizimou essa nação e espantou essa nação para todo o mundo. Não sobrou sequer um judeu para contar a história de que havia acontecido, porque Deus espantou esse povo. E aqui a profecia de Isaías 6 aconteceu. Até que fica assolada a cidade e não fica ninguém. E aconteceu. Quando você pega então apóstolo Paulo falando a respeito de quem ele era e como aconteceu a sua entrada para o corpo de Cristo, para quem não sabe, apóstolo Paulo chamava-se Saulo. Ele era um estudante de uma faculdade hebraica, Universidade Hebraica de Jerusalém, e tinha como reitor dessa faculdade Gamaliel, um homem muito afamado em Israel e diante do povo todinho, não somente das autoridades israelitas, mas também pelas autoridades romanas, gregas, que habitavam e viviam em Jerusalém. E Paulo foi ensinado, foi educado dentro das leis de Moisés, aos pés de Gamaliel, como ele fala lá em Gálatas. E esse então treinou Paulo. Só que mais para frente, Paulo se converte. Como? Ele cai do animal. Ele encontrou com o Senhor Jesus. Por quê? Ele era um perseguidor, um matador de cristãos. Ele se converteu. Viu o Senhor Jesus, caiu em terra, ficou cego, ficou 3 dias sem comer, sem beber, e depois foi restaurado pelo discípulo Ananias. Aí ele teve um tempo com os apóstolos de São Jesus para explicar realmente essa mudança, mas não foi aceito. Mas no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele faz uma narrativa rápida para a igreja, porque estava havendo na igreja uma confusão gigante, porque eles não aceitavam Paulo como apóstolo. Havia uns judeus, e havia os gentios que não aceitavam Paulo como apóstolo, porque
ele não havia andado com o Senhor Jesus, não tinha andado com o Senhor Jesus. Ele não foi chamado como foi chamado Pedro, Tiago, João, Natanael, Mateus, Tadeu. Ele não foi chamado, ele não andou com o Senhor Jesus 3 anos. Então ele não vira como apóstolo. Mas ele fala que como abortivo ele saiu para ser apóstolo, não por ele, mas porque o Senhor chamou. E aqui ele fala uma coisa aqui, em 2 Coríntios 12, para confrontar a igreja de Corinto, que era uma igreja carnal, complicada, cheia de enroscos, cheia de pessoas realmente que não entendiam a verdade, que era Jesus, não queriam mudar suas vidas. E ele fala aquilo, mas na sua apologia, na sua defensiva, ele fala aquilo, não para se gabar, mas para dizer para essa igreja aqui, para as demais igrejas, para as demais pessoas da Grécia e os crentes da Grécia e tudo mais, onde fosse, ele nada perderia para os apóstolos. Ele tinha o mesmo peso, só que os apóstolos andaram com Jesus na terra 3 anos. E receberam em Atos 2 a unção do Espírito Santo e foi para o mundo pregar o Evangelho. Ele, apóstolo Paulo, foi ao terceiro céus. De onde ele fala isso aqui? Aí tem a diferença, é muito grande. Mensagem para quê? Mensagem. A mensagem de Jesus para os 12 apóstolos e a mensagem de Paulo, de Deus, de São Jesus, mesmo nos céus, para o apóstolo Paulo e para os gentios. Ele fala aqui, ó, em verdade vos digo que não convém me gloriar, em 2 Coríntios capítulo 12, mas passarei a visão e revelações do Senhor Jesus. Conheço um homem de Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, como João, na lei de Patmos, foi para o dia do Senhor no futuro. E sei que o tal homem, no corpo, fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, palavras, linguagem celestial, palavras ininteligíveis para o homem humano, os mortais como nós. Ele ouviu palavras inefáveis de que o homem não necessita falar. Ele foi ao terceiro céus. Ele fala isso aí. E aí, então, para poder mostrar o seu poder como apóstolo, e ele fala, então, na primeira carta aos Coríntios, porque a primeira carta ainda estava chegando, foi pregar, voltou, mandou a carta, estavam ruminando, entendendo Paulo, as suas mensagens. Aí ele fala assim, ele percebe que ainda estava tendo aquela demanda ainda entre Apolo, quem é Paulo. Ele fala aqui no capítulo aqui, ele fala no capítulo 3, versículo 4, ele fala, havia uma divisão tremenda, uma confusão tremenda. Ele fala assim, porque dizendo entre vocês, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura, eu sou de Canais, e o outro, eu sou de Cefas, e assim, aquela confusão. Aí ele fala assim, olha, segundo a graça de Deus, versículo 10, ele fala assim, segundo a graça de Deus, que me foi dada, aonde? Foi dada aonde? Lê no capítulo 12 de 2 Coríntios, lá nos céus, revelação do Senhor Jesus para ele. Ele fala, é segundo a revelação que me foi dada de Deus, a graça de Deus foi dada para mim. Pus eu como sábio arquiteto de qual igreja? A igreja messiânica, a igreja do reino, fundamentada sobre o Messias de Israel, onde tinha como coluna aquela igreja Pedro, Tiago e João, a igreja apostólica dos apóstolos que recebeu a mensagem de São Jesus em terra, ou essa fundação aqui, ele recebeu essa revelação no terceiro céus do Senhor Jesus. Saber separar, discernir, saber diferenciar o que é A, o que é B, o que é certo, o que é errado. Isso é leitura bíblica, isso é ser um bereano, isso é ser um obreiro aprovado que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então ele fala aqui, segundo a graça de Deus, que me foi revelada, me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, o fundamento da igreja da graça, a igreja evangélica da graça, a igreja da dispensação da graça para as nações. Ele fala assim, o outro edifica sobre ele, esse fundamento que é Jesus. Não Jesus homem, não Jesus que andou com os apóstolos,
não Jesus que nasceu de Maria, não Jesus que veio, entrou em Jerusalém, numa entrada triunfal sobre um burrico. Não esse Jesus que foi crucificado, que junto com os apóstolos estavam observando ele, que encontrou com os apóstolos depois que foi ressuscitado e falou para eles algumas palavras durante 40 dias. Não. É o Senhor Jesus Cristo que estava na glória do Pai, à direita do Pai, chamou Paulo para cima no arrebatamento e deu essa mensagem para ele. Então colocou ele como arquiteto dessa fundação que é Jesus, a mensagem da graça para a igreja, a culpa de Cristo. E interessante que ele fala, então veja como cada um edifica sobre esse fundamento. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, presta atenção aqui, ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor da glória, não é o Messias. Esse fundamento é Jesus Cristo, não é a mensagem que Jesus deu para os apóstolos em Mateus 28, 18 a 20, ide por todo mundo e pregar o evangelho do reino, ide por todo mundo batizar e ensinar. Não, é o outro evangelho que o apóstolo Paulo recebeu no terceiro céus. E em Romanos capítulo 16, ele fala, para terminar aqui, meus amados, mostrar essa verdade, para ter compreensão, discernimento, que as coisas que diferem devem ser estudadas com cautela, ser beriano, saber separar, saber cortar a palavra de Deus corretamente, separar, entender a dispensação, entender qual mensagem é para quem é para quem falou para quem falou, quando falou, recebeu de quem. Isso é fundamental para tirar essa confusão que está hoje a igreja, ao ponto que chegou a igreja hoje numa heresia tremenda, numa apostasia tremenda, crentes fracos, carnais, sem fundamento, sem sustentação, sem músculo, sem nada, fracos na fé, porque mensagens totalmente vazias, mensagens fora de contexto, vitaminando doente com veneno ou com remédio errado, médicos que não têm formação, clinicando e dando consulta para pacientes, matando pacientes. Então aqui Paulo fala assim, em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 25 fala: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Por que ele fala meu evangelho? E a pregação de Jesus Cristo. Porque o evangelho da graça que ele recebeu lá no paraíso do Senhor Jesus. E a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que ele fala lá em Efésios 3, que esteve oculto antes do universo existir, mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, confirma aqui. Olha só, revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto em Deus, o Pai. Ele fala assim, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ele, então, o sábio arquiteto, recebeu essa mensagem no terceiro céus. E para terminar, os apóstolos receberam essa mensagem do Senhor Jesus. É muito clássico aqui, é muito clássico você perceber no livro de Mateus 28, aqui fala muito abertamente aqui para nós terminarmos esta mensagem. Portanto, versículo 18, 19 de Mateus 28. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta mensagem foi dada para os apóstolos em terra. Para os 12 apóstolos. Aliás, 11. Um havia se matado e foi Judas Iscariote, o traidor. Tempo depois, Jesus foi para os céus, sentado à destra do Pai,
nação de Israel vinha rejeitando a mensagem do reino, rejeitando o estabelecimento do reino, rejeitando o Messias, matando o apóstolo Tiago, matou o diácono Estevão, perseguindo os apóstolos, prendendo, espancando, açoitando os apóstolos. Eles se espalharam na perseguição de Estevão, se espalharam por toda a cidade de Jerusalém e até para fora de Israel. E nesse período, então, Deus, Senhor Jesus, arrebata Paulo ao terceiro céus, para ouvir palavras inefáveis e começar uma nova mensagem, que é a mensagem da graça de Deus, da qual ele fala abertamente, com todo o prazer. Com todo o prazer ele fala que ele coloca esse ensinamento assim. Efésios capítulo 3, versículo 4, termina aqui. Depois vamos continuar. O assunto é gostoso, é longo, vai ter vários estudos. Vamos mostrar para vocês a mensagem que liberta, a mensagem correta, a mensagem da graça de Deus, da dispensação da graça de Deus para o tempo presente. Ele fala, pelo que quando ledes em vossa casa, meus amados, as cartas paulinas de Romanos a Hebreus, ele fala aqui, porque quando ledes, podeis perceber a minha compreensão, o meu entendimento do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo a seus santos, apóstolos e profetas da igreja. E fala assim, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Ele fala aqui então, da qual fui, ele, apóstolo Paulo, fui feito ministro, servo, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado no terceiro céus, segundo a operação do seu poder, de Deus. Ele fala no versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, nações, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, a dispensação da graça, o mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida aos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fala assim, no qual temos ousadia, acesso com confiança pela nossa fé nele, em Jesus. E termina, portanto, vos peço, em outro lugar fala, suplico, rogo a vocês, que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Uma verdade oculta, uma mensagem que o apóstolo Paulo recebeu no terceiro céus, das mãos de São Jesus Cristo, para pregar às nações gentílicas, e não os 12 apóstolos. Não mensagem do reino, não mensagem do concerto, não mensagem do Monte Sinai, não pacto sinaico, não pacto mosaico. A igreja não é hoje o Israel espiritual. Não é. Porque o Israel espiritual, ele vai ser revelado depois da grande tribulação, quando São Jesus vier e restaurar todas as coisas. Então Israel será o povo de Deus, que vai reinar no milênio. Agora Israel está, como Isaías falou, cego, surdo, em coração endurecido, e não se permite ser curado. Até que a igreja saia, até que Israel passe, baseado lá em Jeremias, pelas angústias de Jacó, e depois então será restaurado Israel. Que Deus abençoe e Deus nos guarde.